Jonatas começou a gravação, vamos esperar um pouquinho. Eu acredito que ele está entrando no outro dispositivo porque ele estava entrando pela conta da sua esposa. Mas vamos dar início, né? Já são 5h10. A gente vai dar oportunidade para todos aqueles que desejam fazer seus pedidos de oração. A gente já inclui agora, nesse momento. Sabemos que há muita coisa acontecendo em nosso Brasil. E que queiram que nem nossas famílias também, nossas relações de emprego, né? Então, desde mais já, sejam todos bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Queridos irmãos, aqui estamos na mais uma reunião da ABP Recife, né? Hoje nós tivemos o prazer de falar, vamos ter o prazer, na verdade, né, de falar um pouco sobre a vida do nosso bispo Robson Cavalcante, né, que com certeza houve muita contribuição, tanto para o Estado, tanto para a igreja, tá certo? E aí eu abro a disposição de vocês, dos amados irmãos, para pedir de oração, que a gente faz uma oração agora, iniciando o nosso encontro. Eu gostaria de pedir por uma amiga muito querida, se chama Geone. Ela mora com o marido em Campinas, ele é pastor batista lá. Ontem foi aniversário dela, mas desde ontem ela está entubada, né? Certo, tudo bem. Irmã Jeane, né? Ok. Alguém mais tem algum pedido de oração? Caleb, Maurício aqui falando. Por favor. Eu tenho um amigo chamado Eliel, que está em Fortaleza, na UTI, com Covid, e a mulher dele está numa cidade a 220 quilômetros no sertão, chamada Boa Viagem, no Ceará, também com Covid. Então, um casal com Covid, um casal que, inclusive, eu que celebrei o matrimônio deles. Tá? Orar por Eliel e Eulene, por favor. Eliel e Eulene, tá certo. Eliel e Eulene, a irmã Jeane. Alguém mais tem algum pedido de oração? Caleb, Araci. Oi. Certo. Pode falar, irmã Araci. Tá ouvindo? Tô sim. Pronto, é que nós temos o grupo de reunião de oração toda sexta-feira, né? Um grupinho da ABP, às 8 da noite, e a gente tem se encontrado toda semana, colocado os nomes, as enfermidades, os enlutados, gratidão, porque Deus tem feito proezas também no meio do seu povo, glória a Deus por isso. Mas eu queria pedir oração pela cunhada da pastora Jeane, que veio a óbito, estava aqui em Olinda, no Hospital Esperança, e veio a falecer hoje de manhã, eu creio que foi hoje de manhã, e o marido também está no mesmo hospital com a Covid, então é muito triste, não é? Casal, e nós precisamos orar por essa pessoa, a família enlutada, tá bom? Tá certo. Alguém mais tem algum pedido de oração? Continue orando pelo pai de Jacira, seu José Ramos. José Acho que também está na Covid. Ok. Eu peço... Por favor, desculpa. Eu peço pelos profissionais de saúde, né? Que estamos nesse momento também de muita dificuldade, de muita demanda, né? Além da Covid, a dengue está chegando muito forte. E se a gente já tem uma iminência de um colapso da saúde, né? Com 2 doenças de demanda alta, vai ficar difícil. Então, oremos pelos profissionais de saúde, que Deus renove a força de cada um deles, proteja-os de todo mal e que eles sejam um instrumento de esperança e paz na vida dos pacientes. Amém, amém. Amém, Jesus. As arboviroses também não pararam, né? Além da Covid, então tenham cuidado com a dengue, a chikungunya, a zika, né? Eu tenho também acho que pedir pelas famílias enlutadas, né, pelas vítimas da violência essa semana no Brasil no geral, mas especialmente por aquelas famílias das crianças lá em Saudades, né, o nome da cidade, aqueles bebês e as outras professoras que faleceram por assassinadas, e também as famílias das pessoas que foram mortas lá em Jacarezinho também essa semana.
Tá certo. Alguém mais tem algum pedido de oração? Pedro Rocha ligou o microfone. Pedro? Eu queria pedir, acho que toda a família, eu tenho, por exemplo, na minha família, parentes internados, outros que saíram, mas irmãos também que perderam a vida, né? Pessoas queridas. Então, a gente vê que não é uma situação particular, é uma situação grave do nosso país. Então, que o Senhor intervenha, né? E, assim, transforme esse nosso país, esse momento que a gente está vivendo. Tudo bem, tá certo. Vamos orar sim. Reforçando o aviso da irmã Araci, né? Todas as sextas-feiras, o grupo de oração da ABP Recife se reúne, então não é um grupo fechado, é um grupo realmente que intercede por todos. Então, se você tem disponibilidade e quer orar, venha conosco também, né? O grupo da ABP está aqui para auxiliar tanto na capacitação de temas relevantes para a sociedade, tanto para interceder pessoalmente mesmo, né? Então, se você tem algum pedido, tem alguma coisa, quer uma rede realmente de oração, nós estamos dispostos a isso. A irmã Araci podia conduzir a gente orando inicialmente? A gente está investindo esse tempo para fazer os pedidos de oração. Tem que ligar o microfone, irmã Araci. Oi? É para orar agora? Pronto. Isso, para orar agora, iniciando a reunião. Tá. Queridos e amados irmãos, entremos ao trono da graça do Senhor. Estamos entrando, Senhor, neste momento na tua presença, reunidas também como corpo vivo do Senhor, recebendo de ti, Senhor, a tua unção, a alegria da tua presença, a dádiva, Senhor, da tua graça que nós temos recebido a cada dia, Senhor, com suprimento de alimentos, Senhor, com as necessidades básicas sendo supridas. Mas também neste momento nós oramos por aqueles, ó Deus, que não têm conseguido, Senhor, esse básico para o seu dia a dia. Glórias a teu nome, porque tu tens levantado grupos, igrejas, ONGs, para poder, Senhor, levar o pão, o alimento para as famílias que não têm tido condições. Queremos te agradecer neste momento por esta bênção. Queremos também te agradecer, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque Ele derramou, Senhor, Ele derramou sobre nós o entendimento e pela tua misericórdia, nós hoje somos filhos do Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo. Queremos também colocar no teu altar, Senhor, todos esses pedidos que foram agora, Senhor, colocados, os nomes, as famílias. Senhor, clamamos neste momento, Senhor, pelas autoridades competentes, oramos pela polícia no Brasil, no eixo federal, estadual, municipal, Senhor. Senhor da misericórdia, que a polícia seja, Senhor, aquela instituição que venha a fazer a justiça aqui neste mundo, ó Deus, e nisso nós nos lembramos da tragédia lá em Jacarezinho. Senhor da misericórdia, se eles eram bandidos, Senhor, mas não precisava, Senhor. Eu creio dessa questão de tirar a vida deles. Eles tinham, Senhor, eles são teus filhos, eles são pessoas também que o Senhor veio a morrer na cruz por essas vidas. E nós sabemos, Deus, que a chance que alguns poderiam ter, agora não vão ter mais. Mas tenha misericórdia, Jesus. Clamamos pelos seus pais, pela família, clamamos pela sociedade, pela comunidade de Jacarezinho, e que a estratégia, Senhor, da polícia, que precisa verdadeiramente cumprir, Senhor, a sua missão, fazer realmente aquilo que ela precisa fazer. Mas que o Senhor repreenda esse espírito de morte que tem no Brasil, Senhor. Tenha misericórdia. Oh, meu Deus, oramos também, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas, pelos parentes que se foram com a Covid e por outros diagnósticos, Senhor. Clamamos pela Priscila, Senhor, amiga da nossa irmã Simone, pela família da cunhada de Jeane, que veio a óbito hoje, e que o marido se encontra, Senhor, na UTI. Meu Deus, tem misericórdia dos nomes que foram colocados
do casal amigo do pastor Maurício, Senhor. Oramos, meu Deus, pela equipe de saúde, Senhor, por todos que trabalham em hospitais, nos postos de saúde. Senhor da glória, fazemos um clamor nesta tarde, como corpo e como povo, Senhor. O povo que o Senhor escolheu, Senhor. O povo da nova aliança, Senhor. Tem misericórdia de todos eles, ó Pai. E clamamos por aqueles que estão se recuperando, que estão se restabelecendo, como meu cunhado Rômulo, marido da Jocely, e outros, ó Deus, e outros irmãos, amigos que nós temos bem próximos de nós. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Fernando. Obrigada, Jesus, porque ele escreveu e ele tem feito, Senhor, algo tremendo que é escrever sobre as testemunhas, Senhor, as testemunhas vivas do Senhor que passaram por nós, como Dom Robson Cavalcante e tantos outros nomes, Senhor. Então, que nós sejamos testemunhas vivas, que o nosso legado, Senhor, venha trazer edificação, venha trazer exortação, Senhor, crescimento no teu reino, na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Fica conosco nesta tarde, ouve a nossa oração e o nosso clamor, Senhor, não porque mereçamos, mas porque tu és Deus, o Deus que opera, que faz, que abre, que fecha as portas. Senhor, tu és o mesmo, e é neste Deus poderoso que nós oramos e nós clamamos e já agradecemos. Amém e amém. 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 Queridos irmãos, hoje nossa reunião tem por tema Fé e Sociedade, a contribuição de Robson Cavalcante, né, com a participação do mestre, do professor Fernando Costa. Muito bem-vindo. Eu gostaria de pedir para que o pastor Marcos fizesse a sua apresentação e depois o palestrante tenha a oportunidade de usar o tempo necessário. Com muita alegria que a gente vai introduzir e vai falar um pouquinho sobre professor e pesquisador Fernando Costa Coelho. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, graduado em bacharelado em Teologia também em 2007, tem mestrado profissional em Ciência da Religião pela Faculdade Unida de Vitória, e o título do seu mestrado é bem interessante, que foi uma leitura sobre as práticas religiosas da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Também concluiu um mestrado em História pela Universidade Federal da Amazônia, com um tema sobre o discurso de Robson Cavalcante, uma contribuição ao debate sobre o protestantismo e política no Brasil nas décadas de 70 a 90. É com grande alegria, realmente, que a gente tem o privilégio de contar com Fernando Costa. Ele foi obreiro da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, ele é um pesquisador, e ele tem sido uma bênção, realmente. Eu já assisti uma outra parte de palestra dele, e a gente tem essa alegria de convidar você a pensar um pouco sobre isso. Aqui nós temos alguns que foram ovelhas de Dom Robson, pessoas de outros estados que estão conosco, que foram trabalharam com ele na diocese aqui do Recife, na DA, Diocese Anglicana do Recife, como Maurício, Jeane, Reverenda Keila, outras pessoas de outros estados. Sejam todos bem-vindos. E, Fernando, com a palavra, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Sim. Tá bom. Gente, só um parênteses, eu queria só dizer assim, que é um prazer enorme estar aqui. Fernando foi obreiro da BU no meu IPL, lá em Manaus. Eu não sei se ele vai lembrar. Mas um prazerzaço rever você e dizer que aquele IPL me marcou profundamente, ainda me marca hoje, com muitas coisas. E, enfim, muito bom estar aqui. Meu IPL também, 2012, em Anápolis. Agora, o IPL é o Instituto de Preparação de Líderes. Isso é só uma tecla SAP que a gente tem que, às vezes, acionar. É o Instituto de Preparação de Líderes. Da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Beleza, ok. Maravilha, que bom, hein? A Bíblia diz que a gente tem que lançar a semente de manhã, e aí quando vai se pondo, lança de novo, porque a gente não sabe quais são as sementes que vão dar certo, né? E eu acho que é isso mesmo, a
minha vida de pesquisa e de ministério, as nossas, né? Vocês são profissionais também a serviço do reino. Eu sei que a gente faz uma múltipla vida, né? E eu quero agradecer o convite para poder falar sobre o Fé e Sociedade também, Robson Cavalcante, porque é uma pessoa que impactou a vida de muita gente. Então, acho que essa é a importância das pessoas quando elas passam, né? Que elas deixam marcas e cada um de nós vai sendo marcado e marcando ao mesmo tempo. Eu acho que isso que é muito bonito no reino de Deus, que é a capacidade que o Espírito Santo tem de fazer com que as coisas deem mais certo do que coincidência, né? Elas são ministrações, são ações do Espírito mesmo, que opera tudo em todos. Então, de antemão, eu quero muito agradecer a Aliança Bíblica de Profissionais, a Aliança Bíblica de Universitários também, os que estiverem acompanhando. Quero agradecer ao Instituto Robson Cavalcante pelo apoio à pesquisa e à publicação do livro também. E o livro que é Política, Religião e Sociedade, a contribuição protestante de Robson Cavalcante, um livro que tem o prefácio do amigo dele, Paul Freston, amigo de militância, e a gente vai abordar aqui 2 pontos que são bem marcantes também, né? Da vida de Robson, mas o engajamento de Robson. Então, quem é muito acostumado, inclusive, com Dom Robson, me desculpe, porque na minha pesquisa eu pesquiso o jovem Robson, então eu costumo chamar ele de Robson, mas com todo o apreço que tenho e tive pessoalmente pelo bispo, está mantido. Então, para iniciar, quero apresentar um pouco, falando como é que se deu, e aí eu quero pedir quem for passando para mim, quem é a pessoa que eu vou pedindo? Caleb. Como é que se deu, para a gente entender um pouco, porque a gente vai falar de a contribuição do Robson, mas a contribuição da relação fé e sociedade. Então, como é que se dá fé e sociedade no Brasil? Um breve apanhado, assim, né? Então, em primeiro lugar, a gente é uma sociedade escravocrata por 300 anos. Eu estou em São Luís, vocês estão em Recife, outras cidades, a gente sabe disso. É uma sociedade do latifúndio, da monocultura, uma sociedade com uma religião oficial, uma religião que proíbe outros cultos e manifestações. Professor Fernando. Pois não? Eita, tirou. Oi. Pode falar. Peraí. É porque está muito baixinho, nós não estamos conseguindo ouvir praticamente nada. Assim, se os outros também estão com essa mesma dificuldade. Eu acho que eu estou. Tá muito baixo, professor. Se o senhor pudesse, não sei como, mas assim, realmente está baixo. Vê se melhorou agora. Não. Talvez colocando o fone ajude. O fone, né? Fone, né? Vou abrir aqui outro canal. Ainda bem que você avisou, hein? Porque como eu tô de fone, aí para mim tá ok. Mas quem tá com o volume estéreo, aí talvez tenha perdido um pouco do volume. Exatamente. Aceita então aí, Lucas, estou pedindo para participar. Eita, sou eu. Eu vou falar com o moderador, só um minutinho. E agora? Agora tá ótimo, acho que para todo mundo. Veja aí, irmã Paulo, Giane. Agora está ótimo. Pronto. Melhorou muito. Tá bom. Porque eu estou no computador e Caleb também.
Tá bom. E eu tô com o melhor aparelho, tá com esse som, eu vou usar aqui um outro. Tranquilo. Então, dispensado aqui as apresentações, já fomos apresentados, mas a pesquisa sobre o Robson é uma pesquisa que eu fiz em História, e ela falou sobre a vida de Robson, mas principalmente o engajamento dele, né? E aí o dado que deu foi esse livro, com a contribuição de Robson dentro desse debate de religião e política e sociedade, né? E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho dessa relação fé e sociedade. Então a gente tem que pensar aqui, quando a gente fala de sociedade brasileira, a gente está falando aqui de uma sociedade escravocrata, uma sociedade de latifúndio e monocultura, e uma sociedade com uma religião oficial. E, acima de tudo, uma religião que proíbe outros cultos e práticas. E a gente está falando de 1820, aí, muitas mudanças na Europa, nos Estados Unidos, que passaram a pressionar os demais países com relação à economia e sociedade. Vejamos, eu estou em São Luís, vocês estão em Recife, a gente sabe que essa característica da colonização portuguesa foi muito forte. E a gente está falando, claro que tiveram iniciativas de protestantes antes, mas a gente está falando aqui da parte oficial. Pode passar o slide. E aí, quando chegam os protestantes ao Brasil, chegam num processo de migração, né, sistemático, entre 1820 e 1870, e encontram uma sociedade de 300 anos. E toda sociedade de 300 anos, ela é uma sociedade de acirramentos. A gente sabe aí de todas as chamadas a inconfidência, as incursões, as revoltas que a gente teve por todo o Brasil. É uma sociedade acirrada de 300 anos. E depois de 300 anos, chega-se oficialmente os protestantes no Brasil, então eles chegam como imigrantes, né? E as principais ações desses protestantes foram a fundação de comunidades religiosas, hospitais, escolas, jornais, e desde o seu início tentando, claro, agradar quem já estava, que tendo uma boa relação com o Império. O Dr. Robert Calley e outros, né, são exemplos disso. Pode passar o slide. E a gente tem, com essa migração, ingleses, então nós estamos falando de sociedade brasileira, mas chegam ingleses, alemães, um contingente alto de suíços, escoceses e suecos, que vêm das igrejas reformadas europeias, que, segundo Ribeiro, entre 1824 e 1874 já tinham 40 igrejas, e não podia ter o convite para que os brasileiros fizessem parte, só num segundo momento. Pode passar. E dentro dessa chegada, aí os historiadores vão definir como protestantismo de imigração e protestantismo de missão. Mas uma coisa, ela está relacionada à outra, porque quem chega como migrante e tem a sua fé, ele vai praticar essa fé. E depois, aquilo que a gente chama como o protestantismo de missão, o que menos tinha era missionário, viu? Tinha mais leigos, vendedores, caixeiros, mascates, gente que rodava o Brasil inteiro fazendo circular pessoas e ideias, e isso foi fazendo com que a presença de evangélicos no espaço público fosse aumentando. Então, a gente tem aí um protestantismo de minoria, no final do Império, tentando agradar todo mundo e circulando as ideias pelo Brasil, principalmente com a venda e a distribuição de literatura, e aumentando essa presença, né? Porque se a gente pensar que
a distribuição de Bíblias, ela provocava o estudo da Bíblia, porque não era muito comum ter a Bíblia nas casas. Então, quem ganhava ou quem comprava tinha necessidade de que alguém explicasse aquilo ali também. Então, a gente tem, durante várias décadas, a presença... Qual é a presença do evangélico na sociedade? Minoria, circulando ideias ainda com a Bíblia, e principalmente leigos atuando por todo o país. Nas grandes capitais, nos grandes centros, esses evangélicos construíram escolas e hospitais, e ali iam tentando, junto com as elites culturais e políticas e econômicas do país, tentando se inserir e sobreviver de alguma forma, né? Pode passar, próximo. E, nesse sentido, a gente tem que pensar que, do final do Império para o começo da República, será se tinha unidade? A gente já está falando aqui de décadas da presença de evangélicos, mas será se já tinha uma unidade? E essas missões protestantes históricas, aqui já é uma contribuição do Robson, como um cientista, pesquisador, falando da história do protestantismo no Brasil, ele diz que entre 1855 e 1910, muito provavelmente, havia um consenso, né? Havia aqui um senso de unidade entre os evangélicos. E por que havia? Porque era-se minoria. Então, qualquer luta jurídica, por exemplo, abriu uma escola evangélica, mas ali teve certa proibição. Quando se ganhava na justiça o direito de ter aquela escola, a jurisprudência valia para todas as escolas. Então, qualquer defesa no jornal, que aparecesse alguém escrevendo um artigo, alguém na Câmara, alguém numa casa legislativa, que defendesse alguma ideia de evangélicos, estava fazendo isso em nome de todo mundo. Então, a gente tem uma certa unidade. Já tinha os batistas, presbiterianos, metodistas, dos migrantes menonitas, outras expressões chamadas somente de igrejas reformadas, e assim, uma grande variação. Então, posso dizer assim, os primeiros impactos dos evangélicos, dos protestantes na sociedade brasileira, ela chega a partir de uma parte organizada da sociedade. Mas, principalmente, quando esses evangélicos começam a crescer pelo Brasil, as diferenças que eles já tinham lá na Europa, aqui elas se apresentavam. E aí, o Dom Robson tem uma frase que diz que, pelo menos aí de 60 anos, os 60 primeiros anos, até metade do século XX, comecinho, década de 30, havia um consenso entre as igrejas históricas brasileiras, por mais de um século, né? Por quase um século, certamente, a despeito das diferenças periféricas, como sentido de forma de sacramento, ordenanças ou forma de governo eclesiástico. Então, havia uma certa unidade. Pode passar o slide. No que isso vai dar, Fernando? Isso vai dar na organização, já na Primeira República, da Confederação Evangélica do Brasil. Chegou em 1910, um congresso internacional de evangelização, colocaram um mapa na mesa, e aí disseram, para onde é que nós vamos colocar os nossos esforços missionários? E aí riscaram a América Latina, e não, aqui já é tudo cristianizado, evangelizado, né? E aí, depois desse congresso de Edimburgo, 1910, teve um em 1916, no Panamá, e do Panamá, essas lideranças, inclusive vários brasileiros, voltaram dizendo, não, aqui já é catolicizado, né? Já é cristianizado, mas o que a gente prega tem aspectos diferentes. Então, a gente continua entendendo que a América e o Brasil, a América Latina, são campo missionário. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí essas disputas, né, que são disputas prático-teológicas, como é que a gente faz a igreja, como é que a gente se posiciona politicamente, como é que a gente
faz uma abordagem, né, de evangelização, a gente chama as pessoas para a igreja, ou a gente leva a igreja para as pessoas. Imagine esse número de diferenças sendo colocadas em prática no Brasil através de igrejas e organizações. Então, a fé e a sociedade, tem horas que elas têm aproximações muito positivas, e tem hora que elas são, posso dizer assim, expressões que podem, inclusive, confundir quem não conhece ali. Exemplo, quem não conhece o catolicismo diz assim, o catolicismo é uma coisa só. Mas de um jesuíta para alguém de uma renovação carismática é totalmente diferente. Quem não conhecia os evangélicos também é uma coisa só. Então, em parte, era positivo porque era uma coisa só, era unidade. Mas, na prática, não é uma coisa só. E pode passar o próximo slide, por favor? E essa presença, né, na sociedade, ela trouxe inúmeras possibilidades de respostas teológicas para a sociedade. Então, se a gente pensa assim, o Evangelho, como Robson, inclusive, pensava, os credos, né, as confissões, são os marcos históricos do cristianismo. Mas aparece uma demanda nova. Por exemplo, violência urbana, discriminação, todo tipo de preconceito. Ele vem com uma demanda que exige dos evangélicos, da nossa fé, de modo geral, uma resposta. E toda vez que se responde a algo que a sociedade está demandando, se está produzindo teologia. Então, tem a teologia clássica, tem a teologia formalizada, sistematizada, mas ela se traduz na prática. Então, o contexto de pobreza da América Latina, hoje, o nosso contexto de desigualdade, o nosso contexto de pluralidade, eles exigem respostas novas a partir dos primeiros fundamentos. Então, todo o tempo, os pastores, os teólogos, as mulheres, os homens, os leigos, todos nós, todo o tempo, estamos produzindo teologia, um aspecto de teologia prática, né? Pode passar o slide. E, dentro dessa elaboração, Robson contribuiu de, pelo menos, duas formas. A primeira, como um cientista político. Então, ele pôde, a partir da década de 80, publicar o Cristianismo e Política, que ele produz e publica bem no começo da década de 80, que é Teoria Bíblica e Prática Histórica. Então, o que Robson traz de contribuição na relação fé e sociedade? A gente já vai entrando no conteúdo. O que ele traz? Ele traz o olhar de um evangélico do Nordeste, engajado na teologia a partir do princípio da Reforma Protestante, e que viveu o engajamento com a universidade e com a cultura. E ele traz esse olhar a partir desse olhar sobre a própria história do cristianismo e política no mundo, e com esse livro especificamente no Brasil. Então, isso é uma novidade, isso é uma contribuição, porque a gente tinha algumas obras já, mas de as teologias políticas a partir da Europa e dos Estados Unidos. Então, como surgiram novas demandas, surgiram também novas teologias. O próprio Robson cita algumas, né? Paul Tillich, Jung Moltmann, e outros se tornaram conhecidos porque eles produziram uma teologia política. No Brasil, quem produziu uma teologia política? Essa Confederação Evangélica do Brasil até a década de 60. Depois, com os anos de regime militar, a gente vai ter na América Latina e Brasil, do lado católico, a teologia da libertação, e dentre dos evangélicos, até principalmente a década de 60, os protestantes ecumênicos.
Mas, a partir de 60, e principalmente 70, o próprio Robson, engajado na teologia latino-americana e engajado já nos estudos universitários e depois como professor universitário e engajado em movimentos evangélicos, além da própria igreja, ele já vai se engajar numa nova teologia, que não é nem da teologia da libertação e não é nem a teologia protestante dos ecumênicos. É uma teologia que vai ser inicialmente chamada de teologia holística. Então, a gente teve recentemente a passagem, né, o falecimento de René Padilha. E quando René Padilha, em 1969, participando de um congresso que depois vai ser chamado de CLAD, latino-americano, percebe que eles estavam num congresso latino-americano falando de teologia, mas nenhum latino-americano estava tendo a voz para falar. Ele reúne todo mundo e diz: próximo ano vamos nos reunir e vamos falar de teologia, mas nós, sendo teólogos latino-americanos, no ano 70. E Robson estava lá com 25 anos, entre aqueles 25 teólogos que se reuniram ali. Então, a gente já começa a perceber que, além de falar sobre fé e sociedade, Robson, desde muito novo, começa a se engajar com fé e sociedade. Como assim? Pode passar o slide. Porque ele se engaja de 3 formas. Então, ele tem aqui, eu coloquei as 3 formas de engajamento de Robson. Em um artigo, ele disse o seguinte: Deus me deu o privilégio de ter 3 vidas. E aí ele explica, né? Aquela forma didática, sintética de explicar. Ele diz: Deus me deu 3 vidas. Deu uma vida profissional, me deu uma vida religiosa, de fé, e uma vida política, social, sociopolítica. E aí, nesses 3 engajamentos de Robson, é que eu me prendo mais nessa contribuição dele. Pode passar o próximo slide? E eu vou mencionar aqui alguns pontos, e aí a dinâmica aqui talvez seja no final as perguntas, eu não estou bem muito claro sobre isso. Isso, no final a gente vai separar um momento para que sejam feitas as perguntas. Pode continuar. Beleza. Então, eu vou falar aqui um pouco desses 3 aspectos: o engajamento político, o engajamento profissional e o engajamento religioso de Robson Cavalcante, né? Porque, na minha perspectiva, ele contribui, enquanto ele avalia, ele faz. Então, a gente pode dizer assim: Robson foi um teólogo prático, porque ele, enquanto ele estava vivendo... Exemplo, ele é um fundador da FTL. E como fundador da FTL, ele não era teólogo. Se a gente for pensar nesse aspecto, um teólogo formal, mas ele tem uma vivência de teologia já dentro do movimento estudantil. Ele foi mentoreado por Dionísio Pape. Ele esteve nos primeiros momentos ali, nos primeiros congressos, curso de férias, e em algum aspecto foi muito rápido. Em 67, vou falar aqui um pouquinho, em 67, o Robson foi para um curso de férias no Rio de Janeiro. E lá, o Paul Little desafiou o Robson Cavalcante. E disse o seguinte: olha, em dezembro vai ter uma urbana, que é um encontro de missões lá da BU norte-americana, né, da Intervasto. E ele diz: olha, no final do ano vai ter a urbana, aí você topa aí, e o Robson foi. E lá ele ouviu John Stott, e ele lá se sentiu chamado, né, foi chamado. Quando ele voltou em 67, já em 68, ele passa a trabalhar com a BU. E com quem que ele trabalhava na BU, no aspecto de teologia? O René Padilha era um secretário. René Padilha, Samuel Escobar, que estão na gênese da FTL, são também
do movimento estudantil, de formação. Eles são secretários regionais. Em termos mais práticos, eles faziam o que hoje o Ziel, o Davi Baena, Ricardo Wesley, o que essas pessoas faziam recentemente, René Padilha, Samuel Escobar, faziam também lá naquela época, final de 60, começo de 70, quando Robson estava ali como estudante, depois recém-formado. Então, ele é um teólogo. Ele tem duas formações que a gente vai ver aqui. Primeiro, ele tem aqui o aspecto da vida de pensamento de Robson, então ele contribui a partir do seu contexto regionalista nordestino, e não é à toa. Qual é uma das principais características do Nordeste? O Nordeste é muito amplo. Eu estou em São Luís, aqui é Nordeste, né? Aqui já é Amazônia Oriental, mas a gente tem um traço de nordestinidade, né? Mesmo que não fosse de nordestinidade, tem um traço de regionalismo. Então, Robson foi uma pessoa que viveu entre Pernambuco e Alagoas. E não só viveu ali, mas eu achei interessante um artigo que eu vi recente sobre o John Stott. O John Stott é nascido e criado ali na Inglaterra, em Londres. E aí a pessoa que escreveu o artigo disse assim: todas as vezes que John Stott rodava o mundo, quando ele voltava para casa, ele voltava para o mesmo lugar da infância dele. Ele voltava para a mesma Londres, para a mesma rua da juventude dele. E isso é muito significativo. Ah, Fernando, você está fazendo um paralelo com Robson. Justamente. Robson é de Recife, foi criado em União dos Palmares, em Alagoas, depois vai estudar em Garanhuns, vai para o Recife, vive ali dos seus 18 anos, final do ensino médio, né, ser ensino médio, universidade, faz os 2 cursos, um na Universidade Católica com os jesuítas, e também na Universidade Federal, então ciências sociais, direito, mas ele já tem uma vivência da teologia, não só na ABU, mas na teologia com os jesuítas, porque ele estudou em colégio jesuíta e depois na universidade estudou e foi professor. Aí que se dá o seguinte, Robson contribui com fé e sociedade de um jeito diferente. Por quê? Qual era o evangélico formado em ciência política que vivesse no Nordeste, que dava valor às características nordestinas e tinha ainda aquilo que ele mesmo chamava, né, de coração aquecido. Então, uma das características que Deus permitiu que Robson tivesse, de fato, eu concordo com ele teve 3 vidas. 3 vidas simultâneas. E aí a gente pode pensar que Deus dá essa capacidade, Deus dá aquilo para quem ele sabe que vai ter capacidade, né? Talvez a gente hoje consiga fazer até mais coisas, com mais desafios, né? Como profissionais, com pais de família, como viajando, essa pandemia que nós estamos passando também. Mas ele, e aí eu vou falar aqui como historiador, Robson, no tempo dele, nas características dele, foi uma pessoa que contribuiu pelo seu discurso e pela sua prática. Então, para onde ele ia, ele era o Robson nordestino, o Robson de Recife, o Robson o alabucano, que nas folgas ia para Ipueira e tinha ali seus momentos também de reflexão. E, além de Robson ter sido mentoreado por Dionísio Peipe, ele foi mentoreado pelos próprios líderes da FTL, da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, que é a ABU no mundo, e pelo Movimento Lausanne. Então, foi nesse percurso aí que ele se encontra com a teologia, principalmente a teologia anglicana, dos evangélicos anglicanos. Pode passar o próximo slide, por favor? E aí, olha o que eu considero como uma contribuição de Robson. Ele faz uma mediação entre... ele coloca a reforma como uma mediação
da sua prática religiosa. Robson é evangélico? É. Robson se converte quando? Em 21 de abril de 60. Sozinho no quarto, no dia do aniversário de Brasília, mas ele está em Garanhuns. E aí ele narra, tem duas narrativas sobre a conversão dele, né? Parece com a de Paulo. Ele tem duas narrativas. Uma narrativa, ele fala que ele se converte ali, continua indo nas férias para a casa dos pais, e lá ele vai conversando com o bispo, né? Continua frequentando, porque ele tomou uma decisão, ele se converteu e queria evangelizar, queria ser convertido dentro do catolicismo, evangelizando os católicos, né? Mas quando ele vê que ele faz a leitura de Maquiavel como embaixador do Vaticano, e também ele faz a leitura da biografia de Martinho Lutero. E aí o que eu considero interessante é que ele traz a reforma como uma mediação. Ele se converte, aí tem um relato dele, ele coloca aí, de 61 a 63, aí eu coloco, né? Robson estava no Recife, deixando de praticar, nas falas dele, todas as certezas que até então ele cultivava, e ele ingressava em novas instituições, como na Igreja Evangélica Luterana, ligada à jurisdição de Missouri, e porque ele havia escolhido, né, esse modelo de igreja, e também na Universidade Federal Pernambuco e na Universidade Católica, fazendo bacharelado e ciências sociais. O rompimento de Robson com o catolicismo não se deu como um todo. Ele se lembra que se desligava da Igreja Católica em plena efervescência do Concílio Vaticano II, cujos documentos finais ele estudou e acompanhou. A gente está falando aqui do Concílio Vaticano II, de 62 até 64, 65. Robson se converte em 60. Então, convertido em 60, entrando numa igreja em 61, já no dia da reforma, ele ainda fica mais 4 anos, envolvido com os documentos do Concílio Vaticano II. Então, peraí. Tem duas perspectivas sobre a conversão, utilizada pelo Mendonça. Ele diz o seguinte, tem 2 tipos de conversão, a traumática e a não traumática. A do Robson foi não traumática. Por quê? Porque ele se converte, ele é católico, se converte numa escola evangélica, demora um tempo para confirmar numa igreja luterana, continua ligado aos documentos do Concílio Vaticano II, que são o que é o Concílio Vaticano II? É uma reforma da igreja, é aquilo que se esperava lá em Trento. Como não aconteceu em Trento, a igreja se fechou, o movimento dos protestantes cresceu. E o que é o Concílio Vaticano II? Uma pressão para que várias coisas que foram pedidas bem antes fossem abertas na igreja. Então, a Igreja Católica faz uma abertura, Robson tinha acabado de se converter, e ele não tinha espaço na teologia da libertação, então ele joga essa perspectiva para a teologia, para a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Então, ele produz teologia do Brasil, do Nordeste, da América Latina, a partir da própria prática dele. E aí ele traz a reforma como meio de mediação. Então, lá fora, com os organismos internacionais, Robson mediava aquilo que tivesse a ver com a perspectiva reformada. E dentro do Brasil também. Só que dentro do Brasil ele não se encontrava. Por quê? Ele tinha um grupo fundamentalista, muito... não no sentido pejorativo da palavra, um grupo muito conservador, desculpa falar, numa teologia muito conservadora, e o outro lado era o catolicismo também conservador brasileiro. E aí o que Robson encontrava entre um e outro, não tinha como se juntar os dois, que aí ele vai encontrar nessa relação com essas organizações como FTL, ele vai encontrar nessas relações para-eclesiásticas com a Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, a ABU, né? É uma comunidade para-eclesiástica. Ela é igreja, mas ela não tem uma só prática. Em cada lugar ela se manifesta de uma forma diferente.
Então, ele encontra nesses lugares aí o lugar da fé, de praticar a fé. E não só de praticar, mas ele aprende também muito com essa relação da fé e da sociedade. Enquanto isso, ele vai se engajando na universidade. Enquanto isso, ele vai se engajando na aliança, no movimento de Lausanne, Aliança Evangélica Internacional. Ele vai se engajando em sindicatos, em associações, Rotary, tudo, vários organismos. E aí o discurso dele é esse: eu sou municipalista, eu sou regionalista, eu sou federalista, eu sou... E aí aquelas características são as características de alguém que tem uma definição política, social e de fé bem estabelecidas. Ah, mas então Robinson, do jeito que ele pensou na década de 60, ele foi até os anos 2000, 2010? Não. Aí a perspectiva da história é: o sujeito, a pessoa, ela é enquanto ela vai sendo, né? Então, a história de Robinson se confunde com a história do protestantismo brasileiro, que tem um engajamento social e um engajamento político e um engajamento na própria fé. Porque diferente de outras teologias que entraram para a área social e se desprenderam da parte devocional, Robinson conseguiu, de alguma forma, levar o aspecto, né, da piedade ali, da fé, da oração, da irmandade, enquanto ele estava aqui engajado, né, na questão da cidadania, no engajamento político e formando grupos de estudantes, de profissionais, se candidatando, assessorando político. É uma vida inspirativa. Uma vida inspirativa. Porque quem está engajado na universidade se inspira. Quem está engajado na igreja, também. Quem está engajado de alguma forma na vida profissional, né, na vida religiosa, em organizações sociais, se inspira também. Daí eu quero passar o próximo slide, por favor. Que um traço muito importante é o traço católico. Então, o Robinson é um protestante de profundo traço católico, né? É isso que eu falei. A manutenção da relação com os jesuítas em Recife, aí no Recife, e uma visão mais crítica do protestantismo de sua época foram fundamentais para formar o discurso de Robinson Cavalcante, uma voz para fora e uma voz para dentro. Então, é uma voz para fora e uma voz para dentro do protestantismo. Ah, quem são os outros exemplos, Fernando, na tua opinião? Na minha opinião, um correspondente de quem foi Robinson, nessas características regionalistas e voz para dentro e para fora, Dom Helder Câmara e José Comblan. No nível de regionalismo, de nordestinidade, de relação da fé com a sociedade, eu ouso colocar esses três como três similares. Por favor, pode passar. E uma contribuição também a profissão como missão cristã. Então, Robinson encontra na teologia e na universidade o espaço de produção teológica, né? E aí aqui está o episódio que eu citei, que o Paul Little, que tem até um livrinho da BU, ele convida o Robinson Cavalcante para o encontro de Urbana. Lá ele escuta o John Stott pregando a carta de Timóteo, e aí ele mesmo faz um relato. Ele diz: de volta ao Brasil, recebo um convite para ser assessor da Aliança Bíblica Universitária, que foi um marco na minha vida quando eu, ainda estudante, havia sido discipulado pelo missionário batista inglês Dionísio Pape. Um mês depois, sou convidado para lecionar na Universidade Católica. É a resposta de Deus, profissão e ministério na academia. Eu acho muito interessante que o Robinson
fazia a reflexão, a narrativa sobre suas próprias, vou dizer assim, suas próprias memórias, né? Mas também isso é edificante, porque eu posso dizer assim, olha, o mínimo que eu posso fazer é estudar e fazer um concurso e me engajar, é o mínimo. Mas depois de tudo feito, eu preciso ter a compreensão seguinte: foi Deus que me deu. Então, talvez uma contribuição, talvez não, uma contribuição de Robson para a questão da vida profissional é o reconhecimento de que aquelas conquistas profissionais, elas são também ministeriais, e isso é reflexo da reforma que ele mediava as coisas, sabe? Que eu falei agora há pouco. Como ele mediava, então, assim, peraí, eu fui chamado para ser missionário e acabei de passar no concurso. No paradigma da missão antigo, isso é impensado, porque você tem que escolher. Sabe aquele negócio de eu tenho uma empresa, eu vou fechar para ser missionário. É um paradigma missionário, mas ele está ultrapassado, ele ficou lá na década de 50, com David Bosch, fazendo toda aquela discussão, apresentando as possibilidades, o mundo mudando, essa questão da empresa missionária, os missionários sendo mantidos por décadas, por igrejas à distância. E aí, não, o mundo também está mudando. Então, o Robson contribui com o mundo em mudança da década de 60 e 70 a partir do seu próprio exemplo. Então, em nenhum momento, Robson foi missionário, como nós conhecemos, de tempo integral, dedicação exclusiva, que é um chamado também. Mas ele entendeu que naquele momento está vindo de um desafio, se tornando, e ele já tinha concluído o direito, tá? Então, recapitulando, ele volta de 67, é convidado para trabalhar como missionário na BU, está com escritório de advocacia e passou para ser professor na universidade. Então, ele fecha o escritório, vai ser professor e viaja de Salvador a Manaus, que é uma pequena região que ele tinha. Uma pequena região, né? E nessas, olha que interessante, em 67 para 68. Já em 69, eu vou fazer com um adendo aqui da ABU São Luís, né? Em 69, ele vai a Recife, ele sai de Recife, vai a Fortaleza, e lá falam para ele que um dos líderes lá de Fortaleza estava trabalhando num banco aqui em São Luís. Robson vem para São Luís, encontra esse profissional e diz o seguinte para ele: olha, a gente vai começar um grupo da ABU aqui em São Luís, eu Djalma, e a gente conta com você. Você fica aqui, eu fico te acompanhando. Quando eu puder, eu venho. Quando não, você toca. Você vai nas escolas, você vai na igreja. Em 69. E assim começou a ABU São Luís. Robson, com 1 ano de ministério como profissional, já estimulando, provocando a abertura de núcleos de estudantes, e era um trabalho intensivo demais, né? É um trabalho missionário. Então, ele se reconhecia como a resposta de Deus para a vida dele era profissão e academia, profissão e ministério na academia, que incluía as viagens e a formação de grupos. Próximo slide, por favor. E aí, tem a profissão como missão cristã, os espaços que ele elaborou, e aqui tem um resumo dele, que ele colocou o seguinte: nesse período que eu estou dizendo, estou com 23 anos, permaneço mais de 10 anos como missionário da ABU, cobrindo inicialmente uma área que vai de Manaus a Salvador. Em 69, aos 25 anos, me caso com Miriam, aprovado nos concursos para professor de ciência política nas universidades Rural e Federal de Pernambuco, fecho o escritório de advocacia, para a tristeza do meu pai, e suspendo a ordenação pastoral, permanecendo como evangelista. Quem é que na década de 60 para 70 teria essa perspectiva de visão missionária? Olha o tanto de coisa. Recém-casado, recém-formado, já trabalhando como advogado, sendo desafiado a ser missionário e entrando na universidade como professor. Na minha perspectiva, quem fosse se reconhecer missionário nessa época no Brasil teria que escolher alguma coisa ou outra.
Então, ele provavelmente seria um recém-casado missionário de tempo integral. Mas ele acabou de suspender a ordenação dele. Então, ele não seria missionário por igreja nenhuma. Então, ele ia dedicar aquilo que alguns chamam de a vida normal. Ele vai ser um professor, ele vai ser um professor universitário e vai apagar o chamado dele. Ou ele vai ser um professor que vai migrar vai continuar como direito e vai ser um jurista. Mas olha só o que aconteceu com Robson. Robson passou 10 anos engajado como missionário. Daí, como professor universitário, ele deu aula em 2 universidades, continuou ligado lá com o pessoal da Universidade Católica, e aí ele vai para o Rio de Janeiro fazer o mestrado dele em ciência política, volta, e tempos depois ele assume o curso de ciência política na Universidade Federal. E, enquanto isso, ele vai praticando a missão, se engajando na teologia, se engajando na profissão e se engajando na sociedade. Então, são muitas contribuições que o Robson tem. A gente tinha que preparar uma série de lives, né? Que a gente vai ter, se Deus quiser. Amém. Último slide, aí eu fecho para perguntas. Eu abro para perguntas, na verdade. Fernando, de onde foi que você tirou essas histórias? Como historiador, eu fiz um percurso, não é um percurso cronológico. Então, quem for ler aqui o Política, Religião e Sociedade, não é um livro que fala da biografia do nascimento dele até a sua idade adulta. É um livro que fala de um homem, de uma figura, um sujeito histórico de múltiplos engajamentos, que enquanto vai fazendo, que vai refletindo enquanto vai fazendo, e vai entrando em novos caminhos. Então, se tem uma possibilidade de Robson Cavalcante ter errado, é por ter entrado em várias frentes, e não de ter se omitido. Então, isso é uma contribuição política, porque ele se posicionava. E ele se posicionava se engajando. Então, e aí eu tenho um texto dele, tem um artigo que ele fala que o Dionísio Pepe chamava as pessoas, algumas pessoas, desculpa, de fofos, né? Esse é um cristão fofo. Aquele irmão é muito fofo. E aí o Robson explica que o Dionísio falava para ele que fofo é porque ele bate fofo, né? Era aquela pessoa fala, mas na hora que conta, vamos pegar aqui, vamos... Aquela pessoa batia fofo, né? Então ele era um fofo, um desengajado, descomprometido. E o que mais Robson incentivou foi o engajamento, compromisso. Compromisso com a fé, compromisso com a universidade, compromisso com a sociedade. E aí tem 2 discursos dele. Um chamado Peregrinação Teológica, que ele faz em 1990, no aniversário de 20 anos da FTL, em Quito, no Equador. Então, com 20 anos da FTL, Robson estava lá, deu um discurso e fez a própria peregrinação teológica. Eu acho interessante, porque ele não diz a conversão nesse aspecto aqui, ele fala peregrinação. Então, para Robson, nessa perspectiva aqui, tá? Ele é católico, faz uma conversão não traumática para o luteranismo, avança para o anglicanismo e segue. É uma peregrinação. E o que vai mediar depois de adulto, né, intelectual e tudo mais, é a reforma. Então, se ele tiver de criticar os evangélicos que não estão alinhados com a reforma, ele critica, como ele criticava nos próprios artigos dele. Se ele tiver de acolher, ele acolhe. O princípio é a reforma protestante. Se ele tiver de denunciar os católicos, ele faz. Mas se ele também tiver de acolher, ele acolhe, porque o princípio dele é esse aqui. Por isso que ele chama de peregrinação teológica. Ele começa católico, torna-se protestante, uma conversão não traumática. Ele caminha como um luterano abeuense, um evangélico, anglicano, depois um anglicano evangélico,
já que ele se alinhava dentro do anglicanismo à ala evangélica, como John Stott e outros mais, a Aliança Evangélica Mundial, do qual ele cooperava também, e nas organizações de ajornamento, que isso aqui o Paul Freston vai dizer que do jeito que teve o ajornamento católico, teve o ajornamento evangelical, e um marco é o Congresso de Lausanne e as comissões posteriores. O que é ser evangélico pós Segunda Guerra Mundial? Então vamos juntar e vamos mostrar o que é. E Robson estava lá, através da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, através da Fraternidade Teológica Latino-Americana, através do Movimento de Lausanne, e depois com a Aliança Evangélica Mundial, ele já bispo, e também a Comunhão Anglicana, a GAFCON e tantas outras instituições que dizem muito sobre o lugar de fala de Robson Cavalcante. E um outro artigo de 2010, chamado 50 anos de crente, está lá na Ultimato, ele foi lançado na revista, está também online, e nos 50 anos de crente, o Robson faz uma retrospectiva, aí a segunda narrativa da conversão dele. E eu lancei um artigo com 60 anos de crente, que foi no ano passado, colocando 60 anos depois da conversão de Robson, contando um pouco da história, do engajamento dele, também está lá na Ultimato Online. E agora eu quero abrir o espaço para perguntas, tá bom? Eu não sei quanto tempo tem, agora é com o Wilkerson que faz a mediação. Aí. São 6h17, normalmente a gente começa uns 10 minutos atrasado, eu vou dar oportunidade para até 6h40 no máximo, tá certo? Então eu vou regulando. No dispositivo de vocês, existe aí a guia levantar a mão. Então, quem puder usar essa guia, esse ícone de levantar a mão, ajuda muito na organização das perguntas. Eu vi agora que o Henrique já levantou a mão, já quer falar, tá certo, Henrique? Vou ler só alguns comentários do chat, né, que foram parabenizando a palestra, né, do Marcos Solon, que falou da excelente leitura sobre o nosso Robson Cavalcante, e o Marcos Bezerra, que também falou da didática sobre a apresentação do Robson. Agora eu vou dar a oportunidade para o Henrique fazer sua pergunta ou sua colocação. Boa tarde, irmãos. Boa noite, na verdade. Eu sou Henrique Alonso, sou presbítero presbiteriano, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, historiador, atuo nos 2 programas de graduação aqui em História, e na minha gestão foi criado o doutorado em História. Saúdo a todos e gostaria de dar um brevíssimo, fazer alguns comentários e dar um brevíssimo depoimento sobre o Robson Cavalcante, que foi uma figura que eu conheci pessoalmente, dormi na casa dele em Olinda várias vezes, quando, no século passado, não sei se todos estavam vivos, quando eu fiz mestrado, muitos anos atrás, né? Eu fiz mestrado na Federal de Pernambuco, em História, na época em que Robson era diretor do Centro de Ciências Humanas, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e quando eu entrei na ABU, ainda aos 17 anos, comecei aí também a ler aqui o Cristianismo e Política, essa versão aqui de 85, esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo, né, vermelho, que foi a 3ª edição ainda. Ele foi queimado em algumas igrejas, porque era vermelho. Depois, em 88, a Vinde fez essa nova versão dele, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, já azul, aqui com a Bíblia e tal, né, editado pela Vinde. O Robson foi uma figura que eu militei na ABU, participei da ABU em vários níveis, né, e os meus filhos também, a minha esposa que está aqui ao meu lado. Então, isso que a Yara, que é engenheira, e o Robson foi uma figura muito marcante nas nossas vidas, que juntava teologia com essa teoria e essa prática, né? Uma das coisas que o Fernando falou aí, assim, eu vivenciei ao lado dele, né, muito próximo. Eu só queria dar um depoimento dizendo assim que foi muito marcante a experiência da ABU nessa conciliação, especialmente a partir de 88, quando eu entrei na universidade, que foi o ano da Constituição em que a gente rompeu
a ditadura militar e uma primeira experiência democrática na minha vida, foi muito marcante utilizar o conhecimento bíblico com a prática histórica. A gente estudava muito livros como esse aqui, que falavam de Lausanne, né, do papel do John Stott, de como se fazer diferença na vida. Um outro tema, eu acho que também por causa da exiguidade do tempo, o Fernando não abordou, que o Robson tratava bastante, muito mesmo, era a questão da sexualidade. Foi com contato com o Robson que eu estudei livros que eu jamais imaginaria que tivesse contato, como Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, A Função Social do Orgasmo, de Wilhelm Reich, né? Eram temas, por causa de dilemas na sua vida pessoal, que ele não tratava na revista Ultimato, que ele militou desde o final dos anos 60, muito tempo falando especialmente sobre história e política. Então, foi uma figura assim, muito marcante. Como disse o Fernando, atuava em várias áreas, embora Paripueira, né, lá nas Alagoas, de onde ele vem, e Pernambuco fosse muito forte, mas ele circulou muito. Ele está aqui nas origens da ABU em Natal, há 50 anos atrás, e todos os dinossauros da Aliança Bíblica Universitária, né, representação aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, da IFES, da International Fellowship of Evangelical Students, que é a ABU internacional, digamos assim, é muito marcada pelo Robson. Eu diria, Fernando, até um pouco mais, meu caro, que você, que, além do Nordeste, ele reverberou muito no Brasil, sabe? Quando você circula, na época que eu fiz doutorado, muito décadas atrás também, vai no centro-sul do país, que falava de evangélicos e política, conhecia muito bem o Robson. Ele circulou bastante, muito mesmo, e mesmo fora do país, né, na Intervarsity, tanto na Europa, nos Estados Unidos, ele também é conhecido, né, ele teve muito contato com John Stott, que era outro que circulava bastante. Então, a figura de Robson é uma figura muito marcante, né. Os anos finais da sua vida são um pouco tristes, assim, muitos rompimentos, muitos problemas, a questão do seu filho, da sua morte, né? Mas ele foi uma figura muito engajada, marcou muito a minha vida durante a época da Constituição, que ele circulou o país inteiro defendendo a Constituição e o estabelecimento da democracia, né? Quando você falou da peregrinação teológica de Robson Cavalcante, esse é um dos últimos artigos que ele escreve no Boletim Teológico da Fraternidade Teológica Latino-Americana, e ainda ali, o Robson era muito formal, né, mas ele era um grande frasista, um grande piadista. Ele esteve várias vezes aqui na nossa universidade, eu ainda como aluno e depois como professor, e também na igreja, em várias igrejas. Ele era um grande frasista, e ele era um provocador no melhor sentido da palavra. Nessa peregrinação teológica de Robson Cavalcante, em que ele relatava um pouco da sua história, ele defendia, lá nos anos 90, se eu não estou enganado, né, um neopentecostalismo erótico de esquerda. Essa era a expressão que ele usava, né? Ele era um homem muito formal, mas, ao mesmo tempo, muito provocador. Então, é uma pessoa que você não conseguia deixar de reagir, você não conseguia ficar indiferente, você podia concordar, discordar, né? Teve muita reação negativa a ele, né? Muitos grupos conservadores da igreja, tanto no Nordeste quanto no centro-sul do país, queimaram vários dos seus livros, né? E se recusavam a utilizá-lo, né? Mas era difícil ficar indiferente a Robson. Se você fala com qualquer teólogo sério, como eu, tenho mais de 50 anos, eu tenho 51 anos, brasileiro, é impossível não conhecer Robson. Ele foi uma pessoa que fez muita diferença, né, e teve contato com todas essas figuras que o Fernando referenciou muito bem, Samuel Escobar, o Padilha, o John Stott, que era um homem que circulava. No meu doutorado, nos Estados Unidos, e alguns pós-doutorados, quando eu estive na Inglaterra e tal, você vai falar de teologia, de história, de ciência política, de América Latina. Quando você fala de Robson Cavalcante, né, as pessoas que lidam com isso sabem quem ele é. Então, eu dou aqui mais do que pergunta, esse breve comentário, porque Robson, além de um intelectual, além dessa pessoa, desse teólogo, né, foi um amigo, foi alguém que me influenciou pessoalmente, né?
Eu vivi com ele, convivi com ele como teólogo, como pastor, como amigo, como intelectual, e é alguém que marcou muito a minha vida, desde a minha conversão, né? Amém. E estou aqui assim para dar esse breve depoimento na esperança de que ele possa ser útil aos irmãos, e parabenizo a todos pela iniciativa. Mais do que pergunta, faço esse comentário muito geral para falar um pouco da minha experiência com ele. E aqui ao meu lado, minha esposa, que também atua nessa área, digamos, acadêmica. Ela atua aqui no IF do Rio Grande do Norte, também foi da ABU, e também conheceu o Robson. Eu conheci Robson, Miriam, enfim, sua família. Um grande abraço a todos e Deus os abençoe e parabéns pela iniciativa. Amém. Obrigado, Henrique, que está da Rio Grande do Norte, né? Juntamente com sua esposa, sejam bem-vindos, né? E aí tá, né? Mais um testemunho a favor da vida do Bispo Robson Cavalcante. E lembro aqui, perdão, mas só mais uma coisa, minha esposa está aí na ABP, né? Continua militando na ABU aqui do Rio Grande do Norte. Ah, tá certo. ABP Natal, porque eu estou vendo que essa é uma iniciativa da ABP Recife. Um grande abraço a todos. Companheira de causa. Aqui quem levantou a mão foi o irmão José Medeiros. Eu vou dar a oportunidade a ele para falar. Em seguida temos o Amaro e temos a Jeane. A irmã Araci, a senhora também deseja falar? Não, eu só fiz assim, porque a irmã tá aí na BP Natal. Ok, tá certo. Eu vou pedir para só que desligar o microfone, que dá dando um pouquinho de ruído. Só isso, pronto. Oi, perfeito. Boa tarde a todos e todas. A palavra de Henrique já me emocionou por demais. Eu sou aqui da ABP Aracaju. Eu conheci Robson. Eu não vou falar sobre Robson, porque eu ainda, em 2000, no encontro da ABU, em Recife, ele foi o principal palestrante, mas não vou nem contar a minha história, porque eu quero fazer a pergunta. Porque para mim é traumático. 2012 foi muito complicado, e quando eu fiquei sabendo da morte de Dom Robson, foi um dia de choro, foi um dia muito complicado. Para mim foi muito impactante. Mas de lá para cá, que é essa a minha pergunta, eu não vou, que eu quero ouvir, Fernando. Será que a gente não... o Brasil está tão acostumado, a gente destrói nossas referências. A gente está acostumado a destruir nossas referências. A gente destruiu lá desde os antigos, Dom Pedro II, a gente destruiu... eu não vou... Na história, que Henrique sabe mais do que eu, né, sobre isso. Eu sou sociólogo, professor aqui do Instituto Federal do Sergipe. Mas a minha pergunta, Fernando, para dar tempo para você falar, por que a gente, de lá para cá, a gente destruiu tantas nossas referências? Quando a gente destrói as nossas referências, como o Dom Robson, a gente, o que é que a gente colocou no lugar? A gente deixa o vazio. E é nesse vazio que a gente vive hoje. A população evangélica, hoje a gente fala dos conservadores, fala de isso, aquilo, outro, que eles tomaram conta dos evangélicos, mas até que ponto nós mesmos não nós destruímos ou deixamos o legado das nossas referências de lado, em nome de quê e para quê? E de lá para cá, eu tenho reafirmado aqui, só para ouvir, Fernando, o que você pode, até para a gente ter um horizonte melhor, eu tenho reafirmado todos os dias, ou a gente retoma nossas referências, e Dom Robson é uma das referências de primeira grandeza, ou a gente não tem futuro. A gente não vai ter futuro enquanto é evangélico. Basicamente, quero ouvir, Fernando. Ô, Wilcas. Oi? Agora eu vou dar oportunidade para o palestrante responder a pergunta, e depois eu passo a palavra para o seu irmão Amaro. Tem mais quantas? Tem mais duas só. Tem a pergunta do irmão Amaro e tem a pergunta da irmã Jeane. Se você quiser, pode perguntar as próximas duas também. Ah, é? Tá certo. Então, irmão Amaro, com a oportunidade. Se for, pergunta ou comentário?
É um comentário, um breve Então, comentário. Então a gente segura. Aí eu respondo aí. Pronto, ok. Eu acho, irmão José Orimo, né? Eu acho assim que as tensões dentro do protestantismo, elas estão desde o começo. Tanto nesse exemplo que eu falei da chegada, né, dos problemas que vieram, trazidos já pelos missionários, mas principalmente porque a partir da década de 50, a gente tem várias mudanças de paradigma na missão, e ao mesmo tempo a gente tem quando a China fecha, missionário que só sabia ser missionário, todo mundo vem com força para a América Latina. Enquanto isso, estão acontecendo 59, Revolução Cubana, aquele medo do comunismo pós-guerra. Eu acredito que toda essa tensão social, ela interfere não só na nossa forma de viver como evangélicos, mas ela interfere na nossa forma de responder a isso, que seria a nossa forma teológica, né? E aí eu acredito o seguinte, que em vários momentos a gente tem na minha opinião, é uma forma sistemática de esquecimento. Então, alguém ou um grupo, por determinado interesse, escolhe a forma que a gente tem que lembrar das coisas. E aí, quando você começa a pensar, não é assim, existem os chamados emblemas, né? Na minha opinião, são assim. Você tem um emblema, aquela geração da década de 70, todo mundo era assim, né? A geração dos anos 2000, todo mundo é assim. Mas ali no meio, um ou outro, são sempre conflitos. É sempre uma disputa de poder, inclusive pelo discurso. E aí eu acredito que é o seguinte, nós vivemos uma fase em que não só continuam as disputas de poder, mas como todo mundo tem voz pelas redes sociais, a questão do lugar de fala, então cada vez mais gente é mais ouvido, né? Deixa eu tentar explicar aqui. Pelo lugar de fala, várias pessoas passam a ter autoridade de fala. E aí a questão dos evangélicos é que quase sempre os evangélicos, nós não temos uma voz que fale em nome dos evangélicos. Então, acho que isso acaba dificultando muito, enquanto que, ao mesmo tempo, é a característica dos protestantes. Então, quando os católicos começaram, a partir do Concílio Vaticano II, insistir para que qualquer leigo dirigisse aquela comunidade eclesiástica de base, qualquer leigo fosse lá um diácono, evangelizasse, não esperasse pelo arcebispo, pelo bispo. Quando os católicos tentaram isso, os evangélicos já faziam, mas eles, de alguma forma, migraram um passo atrás. E aí, ao invés de valorizar o trabalho leigo, diferenciou o clero do leigo por estamentos. Então, o clero continua clero e o leigo continua leigo. Mas, no dia a dia, tem um pensamento do movimento lausânico, os missionários e pastores e pastoras e líderes, de modo geral, de dedicação estão em torno de 1%. E aí o movimento lausânico tem batido sério nisso hoje, assim, não tem como ser um ministério de 1%. Então, os outros 99% são a igreja atuando no dia a dia. Então, os 99% não trabalham para 1%, os 99% são a igreja atuando, e 1% treina. Então, você falou das referências, por que nós destruímos as referências? Eu acredito que, em parte, por falta de conhecimento histórico. Segundo, por uma tentativa de todo mundo querer ser protagonista. Eu não vou dar história. E terceiro, eu acho que, ao invés de... Nós somos estimulados ao invés da gente considerar o que o outro fala e acolher para a gente construir um diálogo, nós somos incentivados a ser combativos.
Então, se nós formos mais dialogais, mais abertos a trabalhar em cooperação, trabalhar em parceria e a dialogar, a gente consegue criar alguns espaços no meio dessa polaridade toda. Mantém as referências, mas você dialoga entre as referências, tá? Ok. Irmão Amaro, você gostaria de falar? A gente, sim, lembrando que eu vou encerrar as perguntas, porque senão daqui a pouco vai surgir comentário, vai dar 10 horas da noite e a gente tem muito a falar ainda sobre o Bispo Robson. Aí, agora, por vez, tem a irmã Amaro, a pastora Jeane e o irmão Pedro, tá certo? E aí a gente encerra, a gente vai fazer o sorteio, e aí, desde já, a gente já agradece a presença de todos. A Simone levou aí nos comentários que quem ainda não está no grupo da BP Informes, por favor, informe telefone, nome completo e o e-mail para manter informado da programação. Em junho, nós vamos ter uma mesa redonda, mas daqui a pouco eu falo. Irmão Amaro. Certo. Perdão, irmão Amaro, com a permissão do irmão, do Wilkerson, lembrando aí também ao nosso palestrante, o Robson, para você citar um bom exemplo dele. Robson, sempre que vinha aqui a Natal, eu trouxe ele várias vezes, na igreja ou na universidade, ele andava com a bolsa vendendo os livros dele. E era muito mais agressivo, viu? Botava o link para vender o livro, dava desconto. Acho que, se me permite o irmão, com todo respeito, devia ser mais, entre aspas, usando as palavras do Robson que eu conheci, ser mais agressivo na venda do livro. Bote aí o link, diga quanto custa. Vai ser ótimo participar do sorteio, mas divulgue o seu livro. Desculpa, irmão. Obrigado, irmão Amaro. E desculpa, irmão. Ok. Um grande abraço a todos. Obrigado. É o seguinte, eu conheci Robson em 1975, quando era ainda concluindo o curso de letras e como professor em colégio público, na ABU. E achava muito interessante o posicionamento de Robson Cavalcante. Em seguida, eu me lembro também de um jornal que ele publicava na época, não em 75, 77, 78, mais ou menos, era o Movimento Cristão Democrático de Centro. Foi quando ele se candidatou e tal. Ele não ganhou, mas tentou. E ele também era articulista do Jornal do Comércio, aqui em Recife, Pernambuco. E todo domingo eu comprava o jornal só para ver o comentário dele, né? Lá, a coluna dele, lá no Jornal do Comércio, porque tinha coisa muito interessante sobre política, no sentido mais puro, e o espiritual, o cristianismo. Uma outra coisa também que eu recordo com saudades é que Robson, quando professor da Universidade Católica, ou da Federal, não sei bem, acho que é da Católica, ele incentivava os seus alunos a comprarem Bíblias para entender, para estudar a teologia e a Constituição, os 10 Mandamentos, enfim, o Sermão do Monte, que é um código de ética maravilhoso. Então, ele era sempre atuante. Isso o fez ser uma figura emblemática no cenário do evangelismo nordestino e até nacional, como os irmãos falaram. Somente isso. Muito obrigado. Ok, mais um testemunho aí. Pastora Jeane. Peraí. Alô? Estamos ouvindo, pode falar. Poxa. Pode falar. Pastora? Oi, eu não sei. Eu não sei se vocês estão... Estamos ouvindo. Pronto. Não estou vendo mais ninguém. Mas eu queria falar com vocês, né, assim, da minha contribuição, mas, Fernando, eu lembro, assim, eu considero que Dom Robson foi você falou aí que ele quebrou paradigmas, não é verdade? Então, eu concordo com isso, porque quem conheceu, vivenciou, quem estava junto de Dom Robson,
ele era teoria e prática ao mesmo tempo, e ele quebrou muitos paradigmas, principalmente na questão do se enxergar como evangélico, e foi isso que me encantou na minha chegada, na minha conversão, e quando eu o conheci de fato. A minha pergunta é, eu não sei se tem, eu não sei se você conhece uma teoria que diz que é a teoria do pêndulo, né? Então, assim, eu acho que a gente foi para um momento bem progressista, assim, progressista no sentido de quebrar esse paradigma, e a gente veio para um outro pêndulo muito, a gente está vendo um panorama agora até conservador, né? E a gente fica perguntando se a relação entre a sociedade, a própria sociedade, não mudou. E foi isso que hoje a gente tem, assim, essa falta de referência que o irmão falou, né? Mas será que não foi a sociedade, né, que nesse trajeto, assim, de neoliberalismo, de capitalismo, de pós-modernidade, que o próprio Dom Robson já alertava, olha, a gente está trocando o que é essencial pelo que é supérfluo, né? A gente está relativizando tudo. Então, será que não é essa sociedade pós-moderna que fez com que a gente não compreendesse ou ouvisse essa voz de Dom Robson? Eu não sei se você está me entendendo. Então, assim, bom, eu falei recentemente sobre engajamento, assim, nessa fala que a gente está tendo aqui, eu estou falando do engajamento de fé e sociedade, né? Eu até vi uns comentários aqui, ele começou movimentos políticos, o MEP, tá tudo certinho, tudo correto. Aí, geralmente, quando eu toco mais no engajamento político, mas assim, Mangiani, eu penso que na história a gente precisa definir um pouco dos conceitos. Eu acho que a confusão, uma parte da confusão, é que às vezes a gente fala do mesmo conceito, mas eu tenho um conceito, você tem outro, né? Assim, eu acho que aí começa a discussão. Não entre nós dois, claro. Mas, por exemplo, no aspecto de fé, Robson não era progressista. Ele era cristão, como ele mesmo se apresentava, credal e de confissão. Então, tanto que quando ele se converte lá ainda bem novo, ele testemunha que ele vai procurar uma igreja que tenha as tradições, valorize as tradições e que não seja fundamentalista e que faça questão de pequenas coisas, né, nesse aspecto aí, né? Então, a fé de Robson passou o que passou, mas ele era um conservador na questão dos credos e das confissões. E com relação à sociedade, o pensamento dele sociopolítico, era progressista. Ele é de centro quando você tem um governo que não permitia a expressão de pluralidade partidária. Você tinha 2 partidos. E aí ele é de centro. Depois ele vai no MDB, no processo ali de redemocratização, na fundação do PT, aí ele se apresenta como progressista. Um progressista na opção política. Encabeça entre os evangélicos, representando o Partido dos Trabalhadores, e o mesmo Robson, depois de eleito o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, que tem a carta lá para os empresários, o Robson escreve no ultimato e diz assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui até esse projeto, mas o que está aí, eu não era o que eu pensava não, tá? E ele deixa bem claro. Mas por conta da ordenação dele, da ordenação episcopal em 97, ele precisa se desligar dos partidos políticos. Então, a gente fica aí entre 97 até 2000 e uns 5, 7 anos aí, fica o posicionamento dele passa a ser político, aliás, ele tem um posicionamento político, mas ele não pode se engajar ali diretamente, né? Aí ele se engaja de outras formas, na comunidade, ali apoiando os sindicatos, as vozes das minorias, né? Mas, de fato, tinha uma expectativa de que Robson fosse mais progressista na fé. E aí é esse grupo que considera que Robson deu um passo para trás
e aí esse grupo avançou. E um grupo que achava que Robson era muito avançado, sendo um progressista de esquerda, e esse grupo considera que Robson deu um passo atrás, enquanto esse grupo se alinha e coloca vereadores, deputados, com um projeto de nação. Então, o Robson se apresentava na linha cruzada. E até os últimos textos, ele se reafirma como eles chamavam, chamado para o martírio, de ser incompreendido de um lado e do outro. Então, eu acho que isso agravou, porque você quase não tinha um conservador na teologia que fosse progressista na sociedade. E aí você tinha expectativa dos dois lados de que ou ele fosse conservador nos dois ou progressista nos dois. Mas aí uma coisa que ele aprende, inclusive nos movimentos da ABU, é uma fé, diversas manifestações. Tem as bases de fé, mas a prática ela é plural. E aí eu devo que ele, por esse tempo de ABU e FTL, ele não conseguia ter que levar a fé dele para ser progressista, porque ele era progressista na política, ou ter que levar o pensamento político dele conservador, porque ele era conservador na fé. Aí é o dilema de todo que tem... todo que se posiciona. Todo mundo que se posiciona vai passar por esse dilema. E aí eu acho que hoje, um aprendizado que a gente tem é tentar conciliar e dialogar o máximo possível, porque esses extremos que estão, a gente vê que não produz muita coisa boa. Ok. Último para falar, aí para dar os avisos, a gente fazer o tão esperado sorteio. Temos aí O microfone de Jane está mudo. Acho que ela falou algo, complementou. Agora, breve por conta do horário. Tá certo, até um pouquinho. Fernando, assim, muito obrigada. Realmente eu me coloquei mal, mas você, assim, colocou o ponto bem, assim, bem certo. Dom Robson, ele era conservador no credo, como a gente fala, mas progressista na sua vida de inserção na sociedade. Agora, assim, o que me faz pensar que talvez seja isso que a gente tenha dificuldade, né? Cadê os filhos? Cadê os discípulos? A gente está vendo aqui muita gente que está dando parabéns a Dom Robson, está dando, né? Assim, a gente lembra de como ele era, e eu amava muito esse casal, porque para mim, Dom Robson e Miriam, ainda hoje a gente ainda se recupera, mas eu vivi com um homem que era um estadista, que tinha uma visão plural que eu não encontro nenhum igual a ele, né? Ele falava de tudo, de A a Z, não é verdade? E aí, o que eu me questiono, sabe, Fernando, é o quanto a gente não tem aproveitado esse legado dele, entendeu? Ou aprendido com esse legado ao ponto de ter deixado não apenas um legado das obras dele, mas das ações dele, né? E aí fica para a gente um questionamento, né? Será que a gente quer pagar esse preço de ter essa opinião, de ter, né? Então, eu acho que Dom Robson pagou mesmo o preço de ter uma posição firme, né? E eu acho que a gente tem que se inspirar, né? É só isso. E muito bom, eu quero lhe parabenizar, porque quem viveu com Dom Robson, eu vivi, assim, não nos idos de antigamente, mas os últimos 10 anos, eu sou pastora anglicana, mas eu me inspirei, e os últimos 15 anos da vida dele, a gente viveu, assim, talvez, assim, muito próximo, né, com fé, e eu vou dizer, ele que me inspirou em ter os outros posicionamentos. Mas, assim, muito bom. Queria lhe parabenizar e parabenizar todo mundo que está aqui, sabe? Eu acho que esse legado, ele não pode ser esquecido, porque ele inspira toda uma geração. E eu espero que a gente possa fazer outros movimentos com esse legado. Amém. Pedro, você está com a oportunidade, não sei se é pergunta, se é comentário,
Mas também veja aí o horário da Não, é pergunta. claro, eu até tinha cancelado a mão, mas aí o dispositivo não cancela. Mas assim, já que, aproveitando duas coisas, né? Acho que da contribuição de Robson, uma coisa que Robson fez, e talvez não seja perceptível, assim, para dentro da igreja, quando o irmão falou assim, né? Não deixou herança, mas se eu convivi com Robson também, e com todas essas, lá na década de 70 e 80, né? Não me chame de dinossauro, mas... se nós vermos, né, a quantidade de acadêmicos que, a partir de Robson, da influência de Robson, foram para áreas sociais, evangélicos, e que têm uma vida acadêmica ativa, produtiva, assim, com muita produção acadêmica, né, influenciando, eu acho que isso é muito positivo. Se essa contribuição não chega na igreja, eu acho que aí é uma outra questão, né, aquilo que você falou de conjuntura de momento, né, e assim, essa última resposta que você deu a Jeane, assim, né, eu fiquei muito satisfeito, porque até na sua apresentação, aí depois você colocou, né, essa questão da identidade, né, política, ele tinha, né, uma posição e posição de teológica, vamos dizer assim, né, dos costumes e de valores. Embora, assim, eu tive uma discussão no Congresso de 80 com o Robson, no Congresso da BU, porque, assim, sobre o golpe de 64, né, então, assim, mesmo no início, Robson não era tão progressista assim, mas Robson não é o tempo todo, essa é uma questão. Mas a questão que eu quero colocar para você são duas, né? A questão são duas, né? A sutileza. Uma é se você tem, além dessa percepção da área acadêmica, essa influência, a percepção da influência de Robson, do conhecimento da igreja, assim, uma contribuição, a percepção efetiva dessa contribuição efetiva de conhecimento de alguém. Essa é uma pergunta, né, além da questão acadêmica. Outra, se você não acha, como assim, alguém que pesquisou a vida de Robson, essa é para você, se não está muito conciliador esse seu discurso. Cortou, não estou ouvindo. Cortou. Pedro, você desligou o seu microfone, a gente não consegue te ouvir. Você tem que ligar ele de novo. Sim. Você não acha que, assim, para quem estudou a vida de Robson, você não está muito conciliador nessa proposta, assim, uma coisa é diálogo, outra coisa é conciliação. Então, assim, qual a diferença do diálogo e da conciliação? Porque Robson sempre se posicionou, né, em todos os momentos, com a posição dele, né, sem faltar o diálogo, mas nunca foi conciliador nas suas posições. Então, assim, depois que você falou para a irmã Jeane, mas quando você chama, né, para conciliação e traduzindo, então só para nossa reflexão, eu queria ouvir de você, como é que você vê isso daí. Obrigado, irmão, eu não queria me demorar, mas obrigado. Rapaz, ele discutiu com o Robson em 80, né? Então, uma experiência muito boa, né? Pedro, eu acho o seguinte, assim, a minha pesquisa, ela tem um foco que são os artigos, 156 artigos de Robson na revista Ultimato. Então, a partir desses dois pontos, das duas próprias narrativas dele, na FTL e dos 50 anos de crente, e mais do engajamento dele nessas áreas, a gente tem o seguinte, tem o primeiro passo é o posicionamento. Mas na teologia que eu tenho perspectiva mais recente, uma teologia pública, para se fazer uma teologia pública, se precisa de mais pessoas convictas. Claro que aí você pode dizer o seguinte, mas tem textos que, na Ultimato, que ele já tinha abandonado, né? Aí são as conjunturas, as questões emocionais, as questões de enfado, de como a pessoa, às vezes, a gente olha para o cenário evangélico e a gente só vê coisas, desacredita e dá vontade de chutar o balde, e dentro do balde está a igreja. Mas eu vejo que nessas viagens dele, e de qualquer um de nós que vá para dentro das igrejas no Brasil, do que elas estão fazendo, eu acho muito interessante um trabalho da Tia Fund, que ela faz, que é de valorização das igrejas que atuam com isso. E eu fiz isso durante alguns anos aqui na região norte, que era olhar o que as igrejas estavam fazendo de bom, que tinha a ver com o evangelho e com o acolhimento social e tudo mais.
E a gente conseguiu catalogar uma série de iniciativas incríveis no meio ambiente, na defesa de direitos, no engajamento social, no próprio crescimento do estudo da Bíblia, de apoio à comunidade, desenvolvimento comunitário. Então, eu penso que uma coisa é o posicionamento de Robson, como ele se posicionou em cada momento, e aí eu concordo, esse sujeito ele vai mudando, como todos nós vamos. Não dá para cristalizar Robson. Robson não é o mesmo. E isso é bom, isso é da história, da gente mesmo. Os erros e os acertos vão junto. Você acha que está sendo muito conciliador? Então, assim, se Robson, em algum texto, não foi conciliador, o meu testemunho eu não vou agir assim, eu tenho que ser mais conciliador. Mas eu preciso entender que naquele momento ali, daquela conjuntura, ele está talvez dando um grito, ou um grito pessoal, ou um grito profético. E aí, nessas horas, é melhor você dar o seu posicionamento como uma pessoa de referência que ele era, porque aí, mais do que, ao invés de dividir, ele está marcando posições. E aí, eu falei até com o Maurício Amazonas, numa live com a Faculdade Unida, que, na minha perspectiva, Robson centrava-se na reforma e na sua percepção de cristianismo. E aí ele ia trazendo os elementos de onde quer que seja do catolicismo, dos evangélicos, dos pentecostais, e ele ia trazendo esses elementos que ele considerava coerentes para a prática dele. Então, e aí eu concordo com quem falou. O primeiro que falou foi o Henrique, ele falou o seguinte: Robson falou de várias coisas, né? Aqui eu estou pegando somente dos discursos dele na Ultimato, né? Eu não entrei para o lado da sexualidade, não entrei para outras áreas, a questão anglicana. Então, eu peguei aqui os discursos dele e o engajamento dele de 60 a 90. E, inclusive, para inspirar novas pesquisas, para que outras pessoas... eu vou continuar essa pesquisa, mas também que outras pessoas pesquisem assim. Então, eu acho que, em vários momentos, Robson poderia ter sido mais conciliador? Concordo. Mas ele não deixou de se posicionar. Mas aí hoje a gente já vive um aspecto que seria um pouco anacrônico a gente trazer o que Robson falaria dessa polarização hoje, né? Então, mas eu acho que quanto mais a gente lê, é um exercício nosso, que era o que ele trazia. É o exercício da cidadania. E um outro elemento que ele trazia também é a diáfora, que é a liberdade de espaço criativa. Então, naquele momento, naquele lugar, você e eu temos a capacidade de fazer escolhas. Elas podem ser certas ou erradas, mas a responsabilidade é nossa. Eu penso mais nessa perspectiva. Mas obrigado pela pergunta. Vamos lá, eu vou seguir agora já para o sorteio. Lembrando a todos que, se você ainda deseja fazer parte do grupo da BP de Informes, não é um grupo que fica a todo o direito mandando mensagem, a gente só manda realmente quando tem alguma programação ligada à ABU ou alô ABP local. Primeiro sábado de junho, nós vamos ter a nossa reunião também pelo Google Meet, tá certo? Com o tema Vocacionados para o Trabalho, no dia 5 de junho, às 5 horas, tá bom? Eu vou apresentar agora o sorteio. Se alguém aqui não tiver no sorteio, por favor, fale, né? Eu vou premiar aqueles que ficaram até o final. Wilkerson. Oi, por favor. O livro está aqui no site da editora CRV, tá certo? Então, já fazendo um merchan. Pode falar. Eu vou fazer a propaganda antes ou depois? Pode fazer agora. Olha, é o seguinte, esse livro aqui, você pode adquirir lá no Instituto Robson Cavalcante. Quem está em Recife, na Praia de Boa Viagem, pode entrar em contato com o reverendo Maurício Amazonas. Se o Wilkerson puder colocar o contato dele aqui,
E se puder botar o meu WhatsApp aqui também na mensagem, eu agradeço. Então, Tá assim, certo. tá em Recife, ou está por perto, pode comprar no site ou fala direto com o Maurício Amazonas, que já compra com o Instituto. O Instituto tem muitos livros lá, porque a parte que é comprada com o Instituto ajuda o Instituto. Tem um Eu estou tentando resumo colocar o telefone, mas não estou conseguindo. Mas qualquer coisa, fala com a gente. Obrigada, Fernanda. aqui, a reverenda Keila. Pronto, então já tem um Entre em contato aí. contato com a Keila. Se tiver longe do Recife, se tiver em outra cidade, pode comprar no site da CRV ou pode entrar em contato no WhatsApp comigo, tá bom? Ok. Eu vou compartilhar o WhatsApp, então tem em todo lugar. Eu incentivo vocês. O livro são 3 capítulos. O primeiro fala sobre a relação do protestantismo e sociedade brasileira. O segundo já entra direto no pensamento de Robson. E o terceiro são os exemplos práticos de engajamento com a ação política. Aí tem no anexo algumas declarações, declaração de Jarabacoa, pactos, e eu incentivo você. E essa igreja aqui é a igreja de All Souls, em Londres, que é a igreja de John Stott, e atrás é a BBC, a imprensa, né? Então, cristianismo, política, religião e sociedade, está tudo junto. Pronto. É isso. Tá certo. A Simoninha já colocou o contato do professor. Eu vou fazer o sorteio rapidinho, fazer uma chamada rápida. Amaro Dornelas, Geraldina, Henrique, Yara, Keila, Henrique Alonso. Henrique Alonso 2 vezes, olha aí. Já vamos fazer a correção. Keila, Pedro Rocha, Valéria Moura, Eliabe Serafim, José Orimo e Márcia Coelho, tá certo? Alguém aqui fora da diretoria, que a diretoria não vai entrar nesse sorteio, não foi contemplado? Fale agora, ou se cale para sempre? Não, se cale só momentaneamente. Alguém? Eu vou abrir mão do meu. Eu acho que vale os membros da ABP Pernambuco. Então, sou só visitante, eu declino. Obrigado. Irmão. Não, mas aí tá certo. Pela presença, tudo bem, então. Então, nós temos 9 contemplados. A gente vai fazer o sorteio agora, para não perder mais tempo. Tá certo. Deixa eu ver se foi. Ih, rapaz, não foi. Eu acredito que ele faz em ordem, né? Deixa eu ver. Só bota número 1. Tu bota um número só lá, não? Lá em cima no sorteio. É um só vencedor. Ok. Um vencedor é 1. É um só vencedor. Aqui, número, quanto é o resultado? 1. Beleza? Não. Onde é que eu tava lá os números? A quantidade de números, Caleb, é só botar 1. Volta. Aqui, calma. Mas se você considerar o primeiro, foi Orino que ganhou, né? Pronto, então... Isso mesmo. José Orimo, por favor, entre em contato aí, mande seu contato, que foi na ordem, na verdade, né? Tem um WhatsApp aí também. Simoninha, coloca, por favor, teu WhatsApp. Glória a Deus! Teu WhatsApp aí no chat, que ele entra em contato contigo e pega as informações, tá certo? Parabéns, José. Como ele disse, né? Grande apreciador, por que não discípulo de Dom Robson? Então, nada mais justo. Gente, muito obrigado. A gente passou um pouquinho da hora, mas eu acredito que foi muito gratificante. Obrigado a todos que permaneceram aqui. Parabéns, Fernando. Obrigado. A gente vai orar encerrando, e aí a gente se despede, vocês se despedem, tá certo? Simoninha, tu podia encerrar nossa reunião de hoje? Sim. Muito obrigado pelo palestrante, né, professor. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Foi uma tarde de bastante aprendizado e lembrança, né? Tirou foto? Não, vai dispensar a foto porque está sendo gravado. Tá bom. Pessoal, tem um... Mas aí não gravou com o rosto de todo mundo, né? Se quiser tirar foto, todo mundo abre na câmera, né? Desculpa aí. Acho que é bom. A gente abre, depois da oração a gente abre. Vamos tirar foto. Tá. Fernando ia falar alguma coisa? Acho que ele ia finalizar, Fernando. Em junho, a gente vai ter
uma outra live lá com o Instituto Robson Cavalcante. Vão ter uma live por mês até o final do ano. Então, em junho, eu vou estar numa live sobre o Robson Cavalcante e a BUB. Cada mês vai ser um assunto. Então, vai ser em junho. Pelo Instagram? Em fevereiro, o Instituto Robson, em fevereiro de 2022, o Instituto Robson estará lançando o livro Robson Cavalcante, 10 anos depois. Fernanda é um dos colaboradores, Reverenda Cimeia vai fazer um texto sobre Dona Miriam. Nós temos vários amigos de Dom Robson colaborando. Quem sabe não estaremos juntos. Faltou luz lá em Setúbal, aí caiu e Maurício não está conseguindo voltar. E eu estou aqui no hospital, que deu para eu ver a maior parte, glória a Deus. Mas, fevereiro de 2022, o livro Robson Cavalcante, 10 anos depois, pelo Instituto Robson Cavalcante, com a colaboração de Fernando e vários amigos, amigas, discípulos e discípulas de Dom Robson e de Dona Miriam. Amém. Amém. Podemos orar? Justo, eterno Deus, entramos em tua santa presença, ó Deus, para te agradecer, Senhor Deus, por tudo que aprendemos hoje, Senhor Deus, por meio, Senhor Deus, de Fernando Costa, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, e o legado, Senhor Deus, do Bispo Robson Cavalcante. Senhor Jesus, assim como oramos ontem, Senhor Deus, no nosso grupo de oração, Senhor Deus, que outras pessoas, outros jovens, Senhor Deus, outros profissionais, Senhor Deus, se inspirem, ó Pai, na vida deles, Senhor Deus, maravilhoso, para trazer, Senhor Deus, mudança, Senhor Deus, e relevância para a nossa sociedade, ó Pai, que outras pessoas, Senhor Deus, se inspirem, ó Pai, rogamos a Ti, Senhor Deus, crendo que Tu és bom, Senhor Deus, maravilhoso, e que tantas áreas, Senhor Deus, da sociedade precisam, Senhor Deus, de pessoas corajosas, Senhor Deus, para poder, Senhor Deus, saudar, Senhor Deus, as demandas na sociedade. É o que te pedimos e te rogamos, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Liguem a câmera rapidinho aí para a gente fazer aquele print bonito, a gente postar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue o Instagram da ABP Recife, por favor, siga. Tá aí também. Se seguir, fica mais bonita ainda, viu? Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Muito obrigado a todos. Que Deus possa estar dando um fim de semana reparador. Feliz Dia das Mães para quem é mãe, para quem ainda tem mãe. Aproveite. Quem não tem, Deus. Feliz Dia das Mães. Um abraço a todos. Parabéns,